Bom, então, pessoal, feito isso, a gente vai entender alguns processos de condicionamento de ar, tá? Então, quando a gente fala de condicionamento de ar, basicamente a gente pode fazer 4 coisas. Resfriamento e aquecimento, que a gente faz isso quando a gente altera a temperatura do ar. E nós podemos fazer o que? A umidificação ou desumidificação. A umidificação consiste no aumento da umidade absoluta, né? Então seria ir para cima aqui na carta psicométrica, e a desumidificação seria a diminuição da umidade absoluta, ou seja, ir para baixo, tá? O que acontece? O que é comum? É comum nós termos processos em que ocorre tanto a desumidificação e resfriamento como umidificação e aquecimento. Por quê, né? Vamos lembrar, se a gente altera, por exemplo, a temperatura ali do ar, nós vimos que nós podemos alterar a umidade relativa. Quando a gente altera a umidade relativa, por exemplo, atinge a condição de saturação, o que vai acontecer? O vapor d'água que está no ar começa a se condensar. Se o vapor d'água que está no ar começa a se condensar, o que vai acontecer com a quantidade de vapor d'água no ar? Vai diminuir. Então aí nós vamos ter o quê? Um processo de resfriamento e desumidificação, ok? Bom, então, para a gente compreender os processos de condicionamento de ar, que é aquela desumidificação, umidificação, resfriamento e desumidificação e etc., nós vamos aplicar a lei da conservação da massa e a primeira lei da termodinâmica, tá? Isso aqui muda algo do que a gente viu em termo? Não, não muda nada, tá? Só que o que vai acontecer? Como nós temos uma mistura, nós vamos ter a conservação da massa para o ar seco e a conservação da massa para a água, tá? De tal forma que, no caso do ar seco, a quantidade de ar seco que entra, a quantidade de ar seco que sai. E no caso da água aqui, nós vamos escrever a quantidade de vapor da água presente no ar por meio que dessas expressõezinhas. Então aqui vai, o que está representando? O vapor da água no ar. Por quê? Porque eu tenho ali a minha umidade relativa, ou umidade absoluta. Se eu multiplicar a quantidade de ar pela umidade absoluta, eu vou ter a quantidade de vapor. Né? Lembra da unidade? Ó. A unidade da umidade absoluta não era o quilo de vapor por quilo de ar seco? Se eu multiplicar pela quantidade de ar seco, o que vai sobrar? Vai sobrar o vapor, tá? E aqui é a mesma coisa com relação a que sai. Então, para eu fazer uma análise legal aí do meu sistema de condicionamento de ar, eu preciso da umidade absoluta na entrada e na saída, tá? E aí, pessoal, com base nisso, eu posso ter o quê? Não posso ter não falei, por exemplo, um caso aí para vocês em que o ar ele está no estado saturado e ele começa a condensar? Então eu posso ter a formação de água. Ou simplesmente, né, se a gente analisar aqui, quem já não passou num umidificador? O umidificador faz o quê? Ele insere água no ar. Então aqui eu estaria inserindo e não extraindo, tá? E a primeira lei da termodinâmica vai ser a mesma, tá? Só a única coisa que muda é que nós temos o quê? Nós podemos ter uma água que está sendo inserida ou retirada do ar. E nós temos o quê? A entalpia do ar que entra e a entalpia do ar que sai. Beleza? Não muda nada, tá? Então aqui, pessoal, nós vamos ver alguns casos típicos, tá? Para vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, o primeiro caso é o caso de aquecimento à umidade absoluta constante, tá? Então, o que acontece? É simplesmente quando eu passo o ar em um sistema, né, de aquecimento, né, que ele está falando de serpentinas de aquecimento. Então, o ar, ele sai, o calor, ele vai para o ar a partir dessas serpentinas. Ocorre mudança da umidade absoluta? Não. Por quê?
Porque eu não inseri água, eu não retirei água. Então, a umidade absoluta, ela permanece a mesma. E a umidade relativa? A umidade relativa cai. Por que a umidade relativa cai, pessoal? Se a gente lembrar lá, pessoal, quando a gente aumenta, lembra aquele gráfico lá da temperatura por pressão da água? Quando a gente aumenta a temperatura, né, que vai indo para baixo, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta também, não é? E aí, se a gente relembrar lá da definição da umidade relativa, né? Ela é a razão entre a pressão de vapor parcial ali, né? A pressão que está atualmente o vapor da água ali na mistura do ar, em relação ao máximo, que é o que? A pressão de saturação do ar se tivesse a mesma temperatura, não é? Se eu aumento a temperatura, esse cara aqui, ó, ele vai aumentar, ó, né? Porque está indo para baixo lá na tabela. Então, o que acontece com a umidade relativa? Ela vai cair, tá? Porque a quantidade de vapor no ar, a gente falou que não se alterou. Então, se esse cara aumenta e esse aqui não se alterou, esse cara diminui, tá? Que é o que está falando aqui. Bom, como eu posso calcular esse calor? Pela primeira lei da termodinâmica, por aqui, tá? A diferença de entalpia vezes a vazão de ar seco, tá? Mas, pessoal, o que acontece? Como o ar ele se comporta como gás ideal, eu posso mudar o ΔH pelo Cp ΔT, tá? Beleza? Isso aqui na carta psicométrica, pessoal, é simplesmente, ó, eu mantenho a altura. Por quê? Porque a minha umidade absoluta está constante. E o que acontece com a minha umidade relativa? Ela cai, tá? Só que aqui está invertido, tá, pessoal? Tá errado. Tá? A umidade relativa vai cair. Tá? Tá indo do 1 para o 2. Tá esquentando também, né? Do 12 para o 30. Beleza? Então é isso que está acontecendo, tá? Aqui é um aquecimento. O outro gráfico aqui ele estava mostrando o resfriamento, tá? Ah, perdão, pessoal, porque aqui é resfriamento mesmo, tá? Falei errado aqui. É que aqui a gente já muda para o resfriamento, tá? Então a gente viu o aquecimento, aqui é o resfriamento, a umidade absoluta constante. É basicamente o oposto, tá? Então as serpentinas aqui elas estão geladas, então sai calor do ar e vai para elas, tá? Então a temperatura do ar cai e, consequentemente, a umidade absoluta aumenta, tá? Por quê? Mesma coisa, é o oposto do anterior, né? Ó, conforme a temperatura cai, né? Ou seja, eu vou para cima, a pressão de saturação também cai, né? Vou para cima. É que ficou confuso. Conforme a temperatura cai, são as temperaturas aqui mais para cima na tabela, a pressão ela tende a cair também, né? Ó. Então, lá a definição de umidade relativa, pressão pela pressão de saturação. Se a pressão cai, a umidade relativa vai aumentar, tá? E aqui eu estou assumindo o quê? Que a quantidade de vapor do ar não está mudando, porque só está tendo resfriamento. Que é o que está acontecendo aqui na carta psicométrica. Beleza? Bom, aí, pessoal, eu posso ter o quê? Aquecimento e umidificação, resfriamento e desumidificação. Eu posso ter várias coisas do tipo, tá? Aqui eu trouxe para vocês o que aconteceria, tá? Quando eu mexo tanto na temperatura como na umidificação. Então, veja que eu tenho aquele processo de aquecimento, né? Do 1 para o 2. E após o processo de aquecimento, eu injeto, né, umidade, ou seja, vapor d'água no ar. Então, do 1 para o 2, o que acontece? A minha umidade absoluta ela é constante, porque aqui não variou a quantidade de vapor do ar. Do 2 para o 3, como eu injetei vapor, né, ó, o que acontece? A quantidade de vapor d'água no ar vai aumentar. Então, a minha umidade absoluta aumenta. Ok? Beleza, pessoal?
Então aqui eu trouxe um exercício só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Veja que do 1 para o 2 eu tenho o quê? Um processo de aquecimento, né? Ó, o 1 aqui para o 2, ó. Então ele vai de 10 a 22 graus. E do 2 para o 3, o que acontece? Eu tenho um processo de umidificação, tá? Só que o que acontece aqui? Provavelmente o vapor que eu estou injetando aqui, a água, né, que seja, ela está a uma temperatura um pouco maior que 22 graus. Então o que acontece? Além de eu umidificar nessa seção 3 aqui, a temperatura está aumentando. É por isso que eu tenho uma linha diagonal aqui na carta psicométrica, tá? Aí ele dá as informações, ó, na entrada, ele dá as informações na saída e ele dá a temperatura após passar pela serpentina de aquecimento, tá? Ok? Ele pede a taxa de calor e a vazão de água, né, o vapor que está sendo injetado aqui pelo umidificador. Bom, pessoal, a primeira coisa é obter a umidade absoluta e a entalpia em cada um dos estados, tá? Por quê? Porque eu vou usar lá na conservação da massa e na primeira lei da termodinâmica. Então, isso aí eu preciso saber. O estado 1, a temperatura de bulbo seco é 10 graus e a umidade é de 30%. Estado 2, temperatura de 22. Eu tenho alguma outra informação? Não. Só que como eu sei que só tem aquecimento, a minha umidade absoluta não vai mexer, tá? Não vou injetar vapor no ar nem retirar. Então a umidade absoluta permanece constante, tá? Aqui no estado 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter a temperatura de 25 graus e a umidade de 60%. Então veja que aplicando as equações que nós já vimos, não vou voltar, tá, pessoal? Veja que em todos os estados eu tenho o quê? Duas informações mais a pressão. Então eu consigo achar o estado lá por meio das equações que nós já vimos, tá? Então aqui eu achei. Peço que vocês façam isso e vejam se está batendo os valores. Pode usar planilha, pessoal, não tem problema. Mas façam vocês mesmos, tá? Para manipular as expressões e ver se chegam no mesmo valor. Bom, quero achar a vazão em massa. Veja que ele deu a vazão volumétrica na entrada. Como que eu faço? Para eu achar a vazão em massa, eu pego a vazão volumétrica e divido pelo volume específico. Isso aqui a gente viu. Lá em o quê? Em termo, vimos em máquinas hidráulicas, tá? Então, ó, calculo lá o volume específico, né, pela equação de estado para gás ideal. Não esqueça que eu passei de metro cúbico por minuto para metro cúbico por segundo, né? Por isso que eu dividi por 60, 45. E dividi pelo volume específico, achei a vazão do ar em termos mássicos, né? Tá em quilo por segundo e não em metro cúbico por segundo. Beleza. E aí eu aplico as leis, tá? Pela conservação da massa, tá simples. Quantidade de ar que entra é a quantidade de ar seco que sai. Porque eu só tenho uma entrada de ar e uma saída de ar seco, tá? Beleza? Analiso a primeira lei aonde? 1, 2. Aonde eu tenho aquecimento? Não é do 1 para o 2? Então não faz sentido eu analisar do 2 para frente. Porque eu só quero saber o aquecimento, tá? Então veja que eu não tenho inserção e nem retirada de água. Esse termo zero. Eu não tenho nenhuma potência ali. A única coisa que eu tenho é transferência de calor. Vai ser a quantidade de ar vezes a entalpia que entra, que é igual a quantidade de ar vezes a entalpia que sai. Então, aí basta eu isolar aqui, vai ficar o quê? A taxa de transferência de calor vai ser a vazão de ar vezes a entalpia que sai menos a que entra. A que sai é a 2, a que entra é 1. Achei aqui a taxa de transferência de calor, que é aproximadamente 11 kW. Bom,
vazão máxima de vapor necessária na seção de umidificação. Aí, pessoal, eu utilizo a conservação da massa, só que o que? Para o vapor. Que é essa aqui, ó. Eu tenho vapor entrando? Tenho. Então esse cara aqui está aqui e é positivo, porque ele está entrando. Se ele estivesse saindo, pessoal, ou ele seria negativo, ou eu ponho ele do outro lado, tá? Que está entrando é o H2, o W2, o que está saindo é o W3. Então se eu isolar aqui o MREP, né, que seria a vazão aqui de vapor que está saindo no umidificador, seria a vazão de ar vezes o quê? O que sai menos o que entra. W3 menos W2 daria isso aqui, ó. Então veja que eu teria o quê? 9 gramas por segundo de vapor sendo expelido ali pelo umidificador, ou 540 gramas por minuto. Beleza? Bom, pessoal, aqui tem outras aplicações, mas a aula está ficando muito grande. Eu vou deixar para nós vermos na próxima semana. Peço que vocês estudam muito cuidado, porque na semana que vem eu vou passar já um trabalhinho para vocês, tá? Então, obrigado e até a próxima aula.